E a gente segue. Já estamos no mês de outubro, né? Então a gente já está em mais um Outubro Rosa, um dos movimentos de saúde mais bem-sucedidos do mundo. Há mais de 30 anos ele alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas quem está ao vivo já com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a médica mastologista e ginecologista, doutora Priscila Beatriz. Doutora, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender aqui hoje. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite e estou aí à disposição para esclarecer as dúvidas aí que vocês tenham, que a audiência tenha. Bacana. Doutora, primeiro, assim, eu queria falar a respeito do Outubro Rosa, porque, como nós já dissemos aqui, né, são mais de 30 anos de campanha, e uma campanha que vem, a gente percebe, né, que a cada ano os resultados são melhores, né? Isso prova que a conscientização realmente é fundamental, né? Sim, com certeza. Assim, o Outubro Rosa é um movimento muito forte mesmo. Eu gosto de contar a história, que é uma história de amor, né? Porque o Outubro Rosa surgiu como um movimento de uma fundação chamada Susan G. Komen. A Susan foi uma mulher que teve câncer de mama muito jovem, com 33 anos. E ela acabou falecendo, e a irmã dela prometeu que faria de tudo para tentar ajudar a encontrar a cura para o câncer de mama. E então essa fundação começou a promover corridas pela cura do câncer de mama. E em 1990, na primeira corrida de Nova York, eles distribuíram lacinhos rosa para as participantes da corrida, e isso foi ganhando força, foi um movimento que foi se espalhando nas outras corridas, começou-se a distribuir também, e começou-se a iluminar os grandes monumentos famosos no mundo, na cor rosa. Então esse movimento foi ganhando o mundo, né? Então hoje em dia, Outubro Rosa, em qualquer lugar do mundo que você falar, as pessoas sabem o que é, né? E o câncer de mama, assim, é uma doença muito que acomete muito as mulheres, né? O câncer que mais acomete as mulheres. Então, o primeiro em mortalidade também. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente quer descobrir bem cedo para ter maior chance de cura. Certo. E cada vez mais mulheres têm se atentado a isso e, ao mesmo tempo, têm tido acesso a esses exames que são tão importantes, porque a gente tem uma questão também que precisa ser intensificada, precisa ser vista, que é a questão do acesso, né, de todas as mulheres a esses exames. Sim. A gente tem tido cada vez mais aderência, né, porque as pessoas ouvem falar, então até tem algumas mulheres que falam que se sentem até angustiadas, porque se fala tanto de câncer de mama no mês de outubro que elas ficam com medo. A gente, infelizmente, ainda tem muita discrepância entre quem depende da saúde pública e quem depende da saúde privada, de convênio, né? Então, por exemplo, né, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é que seja realizada a mamografia anual a partir dos 40 anos, e assim, sem data para parar, né, até que a mulher tenha aí uma expectativa de vida aí de 5 anos, continua fazendo. Só que o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a cada 2 anos, entre os 50 e os 69 anos. Então, assim, a gente ainda tem essa discrepância, infelizmente, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia tem tentado brigar para convencer, né, que o SUS também forneça. Tá certo. E aí, doutora, qual é a orientação, então, ideal para as mulheres? É que elas façam esses exames anualmente, é isso mesmo? Sim. A recomendação atual, assim, para quem não tem nenhum histórico familiar que aumente o risco de câncer de mama, então, para a mulher, para a população geral, é a realização da mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. O autoexame, né, que é algo que se falava muito antigamente, tinha muitas propagandas, hoje em dia já não tem tanto, porque a gente recomenda o autoexame das mamas, sim, para todas as mulheres,
para que a mulher se conheça, saiba como que é a sua mama, né, e consiga perceber pequenas alterações. Só que pensando em realmente prevenção, em descobrir o câncer de mama mais cedo, a mamografia é mais importante, porque ela consegue detectar lesões muito pequenas, antes delas serem palpáveis. O que a gente só detecta no toque já são nódulos maiores que 1 centímetro, então a gente quer detectar coisinhas microscópicas. Então, o importante realmente é fazer esse exame de mamografia todos os anos, né? As mulheres, a partir de que idade, doutor? Tem uma Sim. idade para que isso comece? Mulheres que têm casos de câncer de mama na família precisam começar antes? Qual é a orientação? A idade recomendada para quem não tem caso, para a população geral, é 40 anos. Para quem tem casos na família, aí vai depender, né? Porque se são parentes de primeiro grau ou não. Então, o histórico que é mais importante para a gente, que a gente fica mais de olho aberto de poder estar relacionado a alguma mutação genética na família, são parentes de primeiro grau, que são pais, irmãos ou filhos, com câncer de mama antes dos 50 anos. Então, caso tenha algum caso na família, às vezes tem assim, a avó teve câncer com 70 anos. Isso não aumenta o risco daquela mulher, porque a avó já é parente de segundo grau, e quanto mais idosa a mulher, mais chance ela tem de ter câncer de mama. Agora, se é num caso de uma mulher jovem, a gente fica um pouco mais preocupada. Então, assim, em linhas gerais, caso a idade que a mulher deve começar esse rastreamento seria 10 anos antes da idade que a mulher mais jovem teve câncer na família. Então, vamos supor que a mãe da mulher teve câncer de mama aos 42. Ela deve começar a fazer esse acompanhamento com mastologista aos 32, que seria 10 anos antes da idade que a mãe teve o câncer de mama. Perfeito. E, doutora, fica óbvio, né, assim, o que a gente sempre reforça, né? Quanto mais cedo for identificada a doença, mais chances de cura. Sim, isso é uma coisa que a gente bate muito, muito na tecla, né? Quanto antes for descoberto, maiores as chances de cura, né? Inclusive, assim, a mamografia, os estudos mostram que ela leva a redução de até 30% da mortalidade por câncer de mama, porque eu consigo descobrir lesãozinha tão pequenininha que eu já faço um tratamento menor, menos complexo e tenho muito maior chance de descobrir, de levar a paciente à cura. Mais tempo a gente descobre, os casos podem efetivamente ficar piores, né, doutor? É preciso lembrar que, assim, apesar de toda a evolução científica que nós tivemos, todo o avanço da medicina em relação ao tratamento de câncer, ainda é uma doença muito grave, então por isso a prevenção precisa ser feita de maneira responsável, né? Sim, com certeza. Quanto mais avançado o tumor é descoberto, então um tumor maior, que às vezes já tem doença na axila, né, que o câncer de mama ele pode ir para a axila, não é que não seja possível curar, mas é mais difícil, né, e às vezes são tratamentos mais complexos, que envolvem quimioterapia, cirurgias maiores, muitas vezes é preciso a retirada da mama, então tumores menores que são descobertos mais cedo, cirurgias menores, geralmente, tratamentos menos complexos e chance maior de cura. Tumores maiores, mais avançados, chance de cura menor e um tratamento um pouco mais complexo também. Então, e assim, importantíssimo, né? Muitas mulheres às vezes pensam, eu já faço autoexame, eu palpo, não sinto nada, então eu tô livre, eu não preciso fazer mais nada. E não, o autoexame, ele não exclui que a mamografia seja realizada, justamente pelo que eu já falei, né? A gente descobre coisinhas microscópicas na mamografia. Existe alguma forma de prevenção ao câncer de mama? Existe uma linha que diz que as mulheres que amamentam têm menos chances. Isso é mito? Isso é verdade? As mulheres podem fazer alguma coisa para evitar o câncer de mama no seu dia a dia? Sim, sim. A gente fala assim, o câncer de mama é uma doença multifatorial, então não existe uma causa única. Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Entre os modificáveis são coisas que a gente pode fazer alguma coisa. Então, não fumar, consumir o mínimo possível de bebidas alcoólicas, evitar a obesidade,
porque essas coisas aumentam o risco de câncer de mama, né? Então, bebida alcoólica, cigarro, obesidade. A prática de atividade física também ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. E existem os fatores, e a amamentação, né, que conforme você disse, mulheres que têm uma gestação que chega até o final e que amamentam, elas têm um fator protetor para o câncer de mama. Quem menstrua mais cedo tem um fator de risco para câncer de mama, e quem entra na menopausa mais tarde também, porque essa mulher ela está por mais tempo sob a ação do hormônio estrogênio. Então, quanto mais ela tem ação do hormônio, ela acaba tendo um risco um pouco aumentado do câncer de mama. Mas pensando em proteção, atividade física, uma alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas. Esse tripé, né, de evitar a bebida, de evitar o cigarro, de fazer atividade física, enfim, ele serve basicamente para a nossa saúde como um todo, né, doutora? Alimentação, Sim, com certeza. Tem alguma indicação de alimentação também, ou não? Sim, assim, em linhas gerais, aquela coisa de descascar mais e desembalar menos, né? Então, uma alimentação mais balanceada, baseada mesmo em legumes, vegetais e carnes, evitar os industrializados, farinhas brancas, açúcar, são coisas que farinha branca e açúcar devem ser evitados, e ter uma alimentação mais saudável, baseada mais em coisas naturais. Eu já disse também, né, a obesidade também pode ser um fator de risco, então a alimentação saudável, né, uma alimentação equilibrada, com certeza ajuda a manter também o corpo em forma. Doutora, queria que a senhora deixasse seus contatos, quem quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho, dicas também, a gente sabe que hoje as redes sociais são importantes, né, são vitrines aí para que possam ser dadas informações a respeito das doenças e a respeito do trabalho que vocês desenvolvem. Deixa suas redes com a gente, doutora. Sim. Bom, eu tenho o Instagram, que é o @doutora Priscila Beatriz, DRA, Priscila com SC e um L só e Z no final. Então, @doutora Priscila Beatriz, eu deixo lá bastante dicas de mastologia, de ginecologia, e lá tem o contato também do meu consultório. E muito obrigada pelo convite, e mulheres, vamos nos ajudar, hein? Se você está na idade aí de já fazer mamografia anual, faça seus exames, lembra aí sua irmã, sua mãe, suas amigas, vamos lutar juntas aí contra essa doença. Na tela aí os contatos, né, doutora Priscila Beatriz, com Z no final, você pode entrar em contato com a doutora, vai ter mais informações com toda certeza. Doutora Priscila, obrigado pelas informações, foi um prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem, viu? Volte sempre. Muito obrigada pelo convite, viu? Boa semana para vocês. Tchau, Obrigado. tchau.